Amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar as nossas palavras e os seus pensamentos. Que Ele venha colocar na minha boca a palavra certa para as pessoas certas. Aquelas que Ele escolheu, elegeu e que estão perdidas por esse mundo afora. Então, que as palavras venham cair na boa terra para dar o seu fruto no devido tempo. Essa é a minha súplica a Deus, para que você, amiga e amigo, possa compreender, entender a sua palavra. Porque só Ele pode fazer-nos entender a palavra dEle. Não é a minha sabedoria, ou a minha capacidade, ou é a minha inteligência, nada disso que vai convencer você. Não. Se o Espírito Santo não convence a gente, ninguém vai fazê-lo. Ninguém. Só Ele é capaz de nos convencer dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. E quando Ele convence a gente, então a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente se arrepende dos pecados. Não é o homem que convence o homem, mas é Deus, na pessoa do Espírito Santo, quem convence aqueles que Ele quer salvar. Ele quer salvar todos, mas nem todos são humildes para ouvir a voz dEle. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus, Ele convence. E quando Ele convence, não há como a pessoa resisti-lo. Não há como. Ela se dá conta dos seus erros e mais, ela não apenas é convencida dos seus erros, dos seus pecados, mas, sobretudo, ela sente pesar, tristeza profunda pelos seus pecados. É isso que tem que acontecer. Sabe o que se chama isso? A Bíblia chama de arrependimento. Arrependimento. Sem o arrependimento, não há salvação. Não há perdão, não há salvação. Por isso que João Batista pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, Jesus dizia. Mas para que o reino de Deus venha se estabelecer dentro de nós, nós temos que nos arrepender. Mas para que nós venhamos nos arrepender, primeiro o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. E uma vez convencidos dos nossos pecados, então nós sentimos uma tristeza profunda, imensa, terrível, por causa de reconhecermos o que nós fizemos para entristecer tanto a Deus. E eu queria que você entendesse isso, porque o processo, seja
para o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, obrigatoriamente passa pelo arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão. Nós temos aí o caso de Caim, que matou o seu irmão Abel. Caim não se arrependeu e por isso foi amaldiçoado e andou errante pela terra até morrer, mas amaldiçoado, maldito. Ele carregava consigo o peso do pecado que ele havia cometido. Ele não se converteu, ele não se convenceu, ele não se arrependeu. Então, ele viveu por muitos anos em tormentos aqui na terra. Essa é a realidade. Veja só, eu repito, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo dependem de arrependimento. Veja só, o processo do batismo nas águas, como o batismo com o Espírito Santo, é assim. O Espírito Santo vem sobre a pessoa e a convence do seu pecado. Jesus ensina isso. Jesus diz, deixa eu achar aqui o texto, lá em João, capítulo 16, e versículos, a partir do versículo 7, diz assim, Jesus dizendo para os discípulos: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quer dizer, se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não vem. Quando eu for, vô-lo enviarei. Jesus disse, eu o enviarei. E quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Enquanto a pessoa não crê no Senhor Jesus, ela está no pecado. Ela está condenada. A sua vida é azarada, amaldiçoada. Não porque Deus o fez, nada disso. A pessoa é condenada por causa das próprias culpas. Veja, por favor, para você entender bem. Eu tento arranjar ilustrações que venham ajudar a pensar. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, então Deus veio até eles. Eles já tinham pecado. Como é que eles estavam? Eles estavam nus. E por estarem nus, eles não sabiam que estavam nus, mas eles descobriram que estavam nus por causa do pecado. Quando a pessoa está no pecado, o que ela quer fazer? Ela quer esconder o seu pecado. E foi isso que Adão e Eva fizeram. Se esconderam de Deus porque tinham pecado.
Quando eles pecaram e Deus falou com eles, Deus identificou por que eles estavam nus. Quer dizer, caiu a ficha. Eles se convenceram de que estavam em pecado. O Espírito Santo faz isso com a gente também. Ele fez isso comigo. Eu só vim saber que eu estava no pecado, mesmo sendo religioso. Eu era um católico, não era coroinha, não era um praticante. Sabe como é que é? Um católico, como todo mundo, o católico normalmente é. E também gostava do espiritismo. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, a primeira coisa que ele me mostrou foi o meu pecado. Eu estava em pecado, completamente em pecado. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar que eu estava já nu em pecado. Eu não conseguia enxergar o meu pecado. Eu achava que, pecadinhos de mocidade, de juventude, da puberdade, você entende. Aqueles pecadinhos que todo mundo comete, não era um pecadinho. Para mim era um pecadinho, mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus era um pecadão. Então Adão e Eva, para terem os seus pecados encobertos, Deus teve que matar um animal inocente, tirar-lhe o couro e cobrir a nudez de Adão e Eva. Foi isso que Jesus veio fazer no mundo. Ele nos convence do pecado, e quando estamos convencidos do pecado, não há quem possa cobrir o nosso pecado, não há quem possa apagar o nosso pecado, não há quem possa pagar pelo nosso pecado, a não ser Jesus. Ele veio e morreu e pagou o preço do seu, do meu, do nosso pecado. Quando ele fez isso, pronto, ficamos livres, vestidos. A nossa nudez desapareceu. E é isso que acontece no arrependimento. A primeira coisa que acontece quando a pessoa se converte é reconhecer que realmente ela é uma pecadora. Quando ela vê que ela realmente era pecadora, ela fica convicta, convencida de que é pecadora, só tem um que pode salvá-la, que é Jesus. Aí sim, veja só, o processo do batismo nas águas e também com o Espírito Santo é assim: o Espírito Santo vem e convence a gente do pecado. Jesus disse isso. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Uma vez a gente convencido do pecado, do nosso pecado, se a gente não ficar convencido do pecado, não vai haver arrependimento. O arrependimento que traz o perdão, que valida o batismo nas águas e vem em seguida o batismo com o Espírito Santo, esse batismo que é validado, primeiro, ele traz a consciência do nosso pecado. E só o Espírito Santo para convencer-nos do nosso pecado. Eu, a título de exemplo, eu fui convencido do meu pecado pelo Espírito Santo. Não foi ninguém, foi o pastor, não, foi o próprio Espírito Santo. Então, quando
eu fui convencido do meu pecado, porque ele me mostrou o meu pecado. Ele me mostrou a agressão, a infâmia, a maldição do meu pecado, mesmo sendo um pecador assim, digamos assim, um pecador regular. Não existe pecador regular. Existe o pecador venal mesmo, amaldiçoado. E ele me mostrou a maldição do meu pecado. Quando ele me mostrou, o Espírito Santo me mostrou, então surgiu dentro do meu coração uma tristeza insuportável, tremenda, ao ponto de entender que aquele pecado era o que me separava de Deus. Quando eu vi isso, quando eu entendi isso, que o Espírito Santo revela naquele momento de conversão, naquele momento de reconhecimento do nosso pecado, naquele momento de contrição, digamos assim, momento terrível, que a gente vê como nós ofendemos Deus. Como nós ofendemos Deus. Porque esse pecado é o que fez Jesus vir ao mundo dar a sua vida para me perdoar. Então, quando eu vi o meu pecado, eu senti essa tristeza imensa. E eu chorei. E eu senti a dor. Eu senti uma dor insuportável por estar vendo o que seria o meu destino se eu não tivesse em Jesus o meu Salvador. Então, primeira coisa que acontece, e tem que acontecer isso, se isso não acontecer, se não houver um convencimento do Espírito Santo que nós somos pecadores, se a gente não for convencido por ele, não vai haver arrependimento. E não havendo arrependimento, não há perdão, não há salvação. Então, primeira coisa, o Espírito Santo vem sobre a pessoa e convence do seu pecado. Segunda coisa, estou resumindo. Quando ele nos convence do nosso pecado, então a tristeza em pessoa toma conta do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, e sentimos uma dor insuportável. Então vem o choro de arrependimento, o choro de dor por ter ofendido tanto a Deus. Uma vez que nós sentimos aquela dor do pecado, o que a gente faz? Imediatamente nós determinamos abandonar o pecado, abandonar aquela vida errada que vínhamos vivendo. É a primeira coisa que a gente faz. O arrependimento é Deus que dá para a gente. Digamos, é uma dádiva de Deus. Ele nos dá o arrependimento. E quando ele nos dá o arrependimento, nós sentimos tanta dor, a tristeza imensa por aquilo que nós fizemos de errado. E estarmos vivendo no pecado. Mas, ao mesmo tempo que ele nos dá esse sentimento de pesar, e profundo pesar pelos nossos pecados, ele nos dá também a consciência, nos dá a coragem, nos dá a fé para abandonar esses pecados e começar uma vida nova. Esse é o terceiro passo,
Esse é o verdadeiro arrependimento. Quer dizer, o arrependimento não é um sentimento de remorso por algo que eu cometi de errado, não. O arrependimento, você vê o seu pecado, que o Espírito Santo mostra esse pecado. O arrependimento é isso. Você vê o seu pecado, você é convencido por esse pecado e você é entristecido por esse pecado e chora e grita de dor na sua alma. E o que você faz? Qual é a reação? Você imediatamente decide, determina abandonar esse pecado. Não, acabou, a partir de agora eu deixo de fazer isso que eu vinha fazendo. Aí sim, houve arrependimento. Quando a pessoa é arrependida, quando ela se arrepende, o que acontece? Há uma sinceridade nisso. Ela quer morrer, ela não quer viver mais no pecado. Então ela quer fazer a sua natureza pecaminosa, com licença, ela quer fazer a sua natureza pecaminosa morrer. Então ela decide se batizar nas águas. O batismo nas águas é um sepultamento, é um enterro da sua velha natureza. É isso aí. O que é o batismo nas águas? Quando você vai para ser batizado nas águas, você vai ser enterrada nas águas, através do batismo. É um símbolo do enterro, do sepultamento de qualquer defunto. É colocados sobre a terra, debaixo da terra, enterrado. Então, esse simbolismo de morte para aquela vida de pecado é feito através do batismo nas águas. Quer dizer, o batismo nas águas não é uma obrigação que você cumpre para você fazer parte da igreja, ser membro da igreja, nada disso. O batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Porque se não houver um sepultamento da sua velha natureza, do seu velho eu, como é que você vai receber o Espírito Santo? Impossível. Impossível. É isso que acontece muito. As pessoas querem receber o batismo com o Espírito Santo, sabem, têm consciência da necessidade do batismo com o Espírito Santo, mas elas não querem abrir mão do mundo. Elas querem conciliar, combinar o mundo com o Espírito Santo. E não dá. Não dá. É impossível. Por isso que você vê tanta gente dentro das igrejas, dentro das religiões, das igrejas, especialmente, que são falsos cristãos. Falsos. Por quê? Porque batizar nas águas, aparentemente, é mais simples. É só batizar, eu vou lá, coloco uma capa, o pastor me sepulta nas águas, me levanta, pronto, acabou, eu me batizei. Não. Se o batismo nas águas não for acompanhado desse sentimento de pesar, dessa dor, dessa tortura que é reconhecer o pecado que o próprio Espírito Santo convence e que só Jesus pode salvar, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei tão desesperado pelo meu pecado, tão desesperado, mas tão desesperado, e eu disse, quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apresentou o Filho dele, Jesus, e Jesus estendeu a mão e me salvou. Então, se isso não acontecer, amiga e amigo, se esse sincero, verdadeiro arrependimento não acontecer, não vai acontecer batismo nas águas. Você pode entrar um pecador seco e sair um pecador molhado, mais nada. Mas o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nada, zero, enquanto não houver o arrependimento. Então, Deus nos dá
o Espírito Santo para que ele envia o Espírito Santo para que ele venha nos conscientizar do nosso pecado. E ele nos conscientiza que só o Filho dele pode nos salvar. Então, uma vez conscientizado do nosso pecado e indo a Jesus e pedindo misericórdia, perdão, em meio ao pranto, ao desespero da dor de ter cometido tanto pecado, Jesus nos salva. Foi para isso que ele veio ao mundo, para lavar-nos dos nossos pecados. Mas isso só acontece quando há verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento só acontece quando há sinceridade diante de Deus, o que é muito difícil, muito difícil. Por isso que Jesus disse que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os escolhidos são apenas e exclusivamente aqueles que se arrependeram. O Espírito Santo nos dá esse arrependimento. E nós, uma vez arrependidos, vamos aos pés de Jesus e ele vai nos dar a salvação. Aí vem o batismo nas águas, acontece de fato, a pessoa morre para o mundo, ela morre para si mesma, ela morre para todo mundo. Ela deixa de ser religiosa para ser verdadeiramente seguidora do Senhor Jesus. Isto significa, ela deixa de ser religiosa para ser cristã, cristalina, seguidora do Senhor Jesus. Jesus passa a ser o primeiro na vida dela. Não mais sua mãe, nem seu pai, nem seus irmãos, sua família, seu casamento, nada. Jesus se torna o primeiro na vida dela. Por quê? Porque ele é o seu Salvador, seu Senhor e Salvador. Entendeu, amiga e amigo? Você está compreendendo agora por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo? Aliás, nem o batismo nas águas funciona sem o arrependimento. Não há perdão. Sem arrependimento não há perdão. Claro, quando a pessoa se arrependeu de verdade, ela quer morrer para o mundo e começar uma vida nova, é batizada nas águas. Quando ela sai do batismo, o Espírito Santo vem sobre ela e faz do seu corpo a sua morada, o seu templo, o seu altar. Então a pessoa deixa de ser, ela deixa de ser religiosa, ela deixa de pertencer à igreja A, B ou C, para pertencer ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que, assim, você tenha entendido o porquê ainda não recebeu o Espírito Santo. Não é culpa de Deus, não. É porque não houve arrependimento. Não houve. E se não houve arrependimento, é porque o Espírito Santo não deu o arrependimento. E se o Espírito Santo não deu o arrependimento, é porque a pessoa não foi sincera. Ela batizou nas águas para cumprir a obrigação, para ser obreira, o seu pastor, ser isso, ser aquilo. E o diabo aproveita das pessoas que não são sinceras para semear essas pessoas dentro das igrejas para virem ser oficiais da igreja, mas só na capa. Por dentro, a pessoa é a mesma criatura. E aí, lá na frente, ela vai ter problema. Quando ela passar pelo deserto, ela não vai suportar, ela vai derreter, ela vai sair fora. E isso que tem acontecido com muita gente. Pastores, bispos, esposas, etc.
infelizmente. Vai fazer o quê? Então, o importante é isso. Vou repetir aqui rápidas palavras. Para você passar, para você ser batizada com o Espírito Santo, primeiro. Essa é a regra. É claro que há pessoas que são até batizadas com o Espírito Santo sem ter sido batizadas nas águas, mas mesmo assim, imediatamente elas querem ser batizadas nas águas, porque elas não aceitam continuar vivendo aquela vida antiga. Então, primeiro, o Espírito vem sobre a pessoa e a convence. Se você é convencida dos seus pecados, se você é convencido dos seus pecados, é o Espírito Santo que faz isso. E se ele convence do pecado, é para salvá-lo. É para que você venha decidir abandonar o seu pecado. E é claro, você decide, você determina, porque uma vez você sendo convencida pelo Espírito Santo que você está vivendo no pecado, é claro, você vai sentir uma tristeza insuportável, uma agonia dentro de si. E você vai querer imediatamente abandonar o pecado e morrer para este mundo, e é o batismo nas águas. Quando você é batizado nas águas, então, quando você é levantado das águas, o Espírito Santo vem sobre você. Essa é a regra geral do batismo com o Espírito Santo. Amanhã estaremos falando mais sobre o reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus, amiga e amigo, o reino é de Deus. Se o reino é de Deus, você tem que nascer de Deus para entrar no reino dele. Quem não nasce de Deus, como vai entrar e viver no reino de Deus? O reino de Deus não tem estranho. O reino de Deus não tem intruso. O reino de Deus é composto de filhos de Deus, daqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Jesus diz isso. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou isso para quem? Para o mestre da religião. O mestre Nicodemos. Imagine quem não é nada numa religião. Todos têm que nascer de novo para conhecer, para entrar no reino de Deus. Amanhã estaremos falando mais sobre isso. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.